lemos Amós capítulo 4, verso 12, é um texto conhecido. Talvez você já leu esse versículo, você já ouviu falar esse versículo. Mas eu quero trazer para nós um pouquinho do contexto em que esta palavra está sendo citada. O momento em que Deus está falando é um momento em que o Senhor já vinha há muito advertindo o seu povo. Então ele levanta esse homem chamado Amós, este profeta. Na verdade, Amós vai dizer dele mesmo o seguinte: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu nem sou da linhagem dos profetas. Eu estava cuidando dos meus bois, porque sou boiadeiro. Estava plantando os meus sicômoros. Só que Deus precisou de alguém que Ele pudesse usar como boca dele na terra. E Ele falou comigo, porque Amós era um homem de Deus, temente a Deus, servo do Senhor. E quando Deus precisou de uma voz, de um instrumento, de um servo, a quem Ele podia contar com Ele, a quem Ele podia usar, Ele encontrou Amós. E eu quero liberar uma palavra de vitória nessa noite aqui, e para quem está na internet também, dizendo que nesses dias o Senhor está procurando os seus Amós. Homens e mulheres que Ele vai poder usar as suas vidas para ser instrumentos nas suas mãos. Quem pode dizer: Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo, pode usar a minha vida. Deus está levantando seus Amós. Não importa se você é teólogo ou não, não importa se você teve ou não já um seminário básico ou um seminário completo, Deus não está procurando isto. Ele está procurando gente que tenha coragem, gente que tenha intrepidez, gente que possa realmente dizer: Senhor, pode me usar, eu estou aqui à sua disposição para dizer a sua palavra como o Senhor quer que seja dita, sem medo, dizer a sua palavra com verdade. Porque nos dias de Amós tinha profetas, nos dias de Amós tinha sacerdotes, mas muitos desses já haviam se corrompido e consequentemente corrompido a mensagem do Senhor. Estava dizendo está tudo bem, quando na verdade não estava nada bem. Então Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vão pregar a sua palavra com verdade, com poder e com autoridade. Eu não sei se eu estou diante de alguns desses aqui, mas se eu tiver, faça alguma coisa e adore a Deus. Amós é esse profeta. Disseram para ele: cala a tua boca, Amós. Quem você pensa que é? Vá lá para a tua terra, vá lá para o teu povo profetizar lá. O que você está fazendo aqui? Você sabe por quê? Ninguém gosta de ser confrontado dos seus pecados. E geralmente quando Deus usa um profeta para denunciar as nossas culpas, denunciar os nossos pecados, denunciar as nossas imoralidades, nós queremos pegar o profeta pelo pescoço. Nós não queremos ninguém falando das nossas mazelas. Mas Deus é tão bom com a gente, e Ele sabe tanto que as nossas mazelas, se não forem arrancadas de nós, se não forem trazidas à luz, e a luz quando vem, Jesus disse que ela manifesta tudo que é treva na nossa vida, porque a luz reprova as trevas. Se a gente não for liberto disso, infelizmente a nossa alma vai se perder por completo. Então Deus nos confronta, não é porque Ele não gosta da gente, não é porque Ele quer envergonhar a gente, é por amor que Ele tem por nós. Dá um aplauso ao Senhor, diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Aleluia. Amor, para que eu e você não nos percamos. Quem é Amós? Um profeta que Deus põe um peso sobre ele. Por isso o nome dele tem a ver com um fardo pesado do Senhor. Uma mensagem pesada que ele carrega com ele. Uma responsabilidade pesada e que pesa sobre mim e que pesa sobre você, crente. Sobre nós, igreja.
Porque ai de mim e de você, se não pregarmos o evangelho. Não é só ai do apóstolo Paulo que disse isto, é ai de todos nós. Se vivermos um evangeliquez, ou um evangelho onde a gente parece que é, mas não é, um evangelho de 007 na igreja, ou no mundo, né? Ninguém sabe que a gente é de Deus. Ninguém sabe que a gente é da turma dos glória a Deus e dos aleluias, que a gente carrega o livro de capa preta na mão. Hoje já tem de outras cores, né? Que a gente é da turma dos salvos, da turma do glória a Deus, do aleluia. Não se envergonhe do evangelho e nem do Senhor dele, Jesus de Nazaré, porque eu e você estávamos mortos, mas Jesus nos tem dado vida e vida em abundância nele. Não tenha vergonha de Cristo, porque senão ele também vai ter vergonha de você. Tem gente que não quer aceitar Jesus agora, está com vergonha de Jesus. Está com vergonha de ser crente, de ser servo de Deus, de andar com os crentes, de andar com Jesus, de largar as amizades erradas. Tem problema. Hoje você tem vergonha de Jesus. A Bíblia diz que ele virá um dia, e esse dia está chegando, e ele vem na glória do Pai. Ele vem em poder e grande glória. Ele vem com os anjos do Pai ao seu redor. Ele vem coroado de glória. E ele também vai dizer a estes que se envergonharam dele. Lucas capítulo 12, verso 20, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver? Lucas 12. Vamos ver, vamos folhear a Bíblia. Se tiver ali, eu vou ver se o pessoal lá em cima é mais rápido que eu. Já ganhei. Versículo 9. Lucas, aliás, verso 8. Digo-vos ainda, Jesus falando: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Você tem confessado a Jesus ou negado a Jesus? Você é do grupo que confessou, ou você tem vergonha dele? Veja comigo ainda. Lucas capítulo 9, verso 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos, dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, aí ele vai falar que alguns não vão ver a morte. Esses são aqueles que vão ser arrebatados. Podemos ser nós, a geração do arrebatamento. Amém? Irmãos, não se preocupe com o suor, não, porque isso aqui faz parte. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Amós capítulo 4, verso 12. Deus estava advertindo o povo de Israel através do seu profeta a respeito dos seus pecados. Deus está confrontando essa geração. É interessante que o capítulo 4 que lemos nos traz dois momentos e duas mensagens. Diga, dois momentos e duas mensagens. No primeiro momento o Senhor fala a respeito dos pecados de Samaria. Diga, Samaria. Samaria aqui não são samaritanos. Samaria aqui era a capital de Jerusalém. Aliás, perdão, a capital de Israel. A nação de Israel havia sido dividida. 10 tribos havia acompanhado um homem chamado Jeroboão e formado o reino do norte, que recebeu o nome de Israel. Mas 2 tribos
inclusive a tribo de Judá, que era a tribo do rei Davi, seguiram com Roboão, filho de Salomão, e formou o reino do sul, chamado Judá. Todo mundo sabia, graças a Deus. Judá no sul, Israel no norte. Judá tinha como a sua capital Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. E Israel, a nação do reino do norte, liderada nesse tempo por Jeroboão, tinha a sua capital Samaria. Por razão da preocupação de Roboão, aliás, de Jeroboão, é muito nome com ão, é Jeroboão, o rei de Israel, de não perder adeptos, não perder seguidores, porque o povo ia a Jerusalém para as festas bíblicas que aconteciam no templo, liderada pelos sacerdotes do Senhor. Então Jeroboão, preocupado com o povo indo a Jerusalém, que o povo ficasse do lado de Roboão, ficasse no reino do sul, o que é que Jeroboão fez? Ele estabeleceu algumas cidades como cidades sagradas, cidades de culto, cidades onde se havia para ali as romarias, e ali o povo cultuava. Como agora o reino do norte, Israel, havia se desligado e estabelecer a Samaria como capital, ele também põe agora cidades como Betel, cidades como Gilgal, como lugares de centros de adoração. E leva o povo a adorar tanto o Deus de Israel como os ídolos. Porque ele estabelece como sacerdote homens do povo, que não eram homens separados para o sacerdócio. Jeroboão estabelece em Betel e em Gilgal o altar dos demônios, para que o povo pudesse realizar ali as suas oferendas, suas ofertas, seu culto. Nesses lugares onde havia antes o altar do Senhor, lugares onde os patriarcas no passado haviam adorado a Deus, o Senhor, agora era adorado um bezerro, e eles diziam a esse bezerro, como havia acontecido no livro de Êxodo, quando o povo saiu do Egito, que fizeram um bezerro de ouro. Jeroboão fez também bezerros e disse ao povo: esses bezerros são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o povo adorava o bezerro. Aqueles que antes serviram a Deus estavam agora servindo aos demônios. Da corrupção espiritual, esse povo foi mergulhado em todo nível de covardia, de imoralidade, de perversidade, de desvios no caráter, de desvios morais, sociais. Havia opressão por toda parte. Homens poderosos oprimiam os pobres, os mais fracos. Tamanha era a opressão que Deus intitula, aliás, que os homens que organizaram a Bíblia intitularam esse capítulo de ameaça contra as mulheres de Samaria. Deve estar na tua Bíblia aí. E Deus começa dizendo, no capítulo 4, verso 1, vacas de Bazã. Ele chama as mulheres de Samaria de vacas de Bazã. E para esse povo era peculiar isso. Ele sabia o que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo: vocês, mulheres de Samaria, estão gordas. Isso fala de orgulho, de soberba, não é físico. Vocês estão como as vacas de Bazã, gordas, prontas para o meu abate. Assim como as vacas de Bazã estavam lá, belas vacas, prontas para o abate, Deus estava dizendo: eu vou trazer juízo sobre vocês. Mulheres que se tornaram tão perversas, e parece até que eu estou vendo o contexto dos dias atuais. Uma geração de mulheres tão ruins, mulheres tão endemoniadas, tão malignas, que manipulavam os maridos, se tornaram tão ruins, tão más quanto os homens, oprimiam.
Os seus empregados, tais como os maridos, oprimiam. Praticavam todo tipo de maldade que eles praticavam. E Deus diz a elas no capítulo 4, verso 1: ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimi os pobres, enganais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Diga comigo: manipulação. Tamanho era o domínio das mulheres aqui. Parece até que eu vi o retrato dos dias atuais. Deus vem e diz: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e vossas restantes com fisgas de pesca. Sabe o que Deus estava dizendo? Da Assíria, a nação que viria, e seria um instrumento do juízo de Deus para com a nação de Israel, o reino do norte. Ele mandaria os assírios, que inclusive tinham por hábito, quando capturava os seus inimigos, os levar pendurados como que em anzóis, tomados pelos seus narizes, ou pelas narinas, perdão. Os amarrava e pendurava pelas narinas em anzóis, para deixá-los nas pontas dos dedos, sofrendo. Deus disse: vem dias, estão para vir esse tempo de grande dor, de sofrimento sobre vocês. O juízo de Deus estava sendo anunciado. Quem está entendendo até aqui, diga: eu estou entendendo. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para o Hermon, disse o Senhor. Versículo 4 mostra a cegueira em que eles estavam vivendo, porque eles iam a Betel, a casa de Deus. Diga Betel, mais forte: Betel significa casa de Deus. E mesmo indo à casa de Deus, em vez de se tornarem mais santos, eles multiplicavam suas transgressões. Eu nem vou entrar na aplicação agora, eu vou deixar o Espírito Santo falar com você, porque infelizmente tem gente desse mesmo jeito na igreja. Eu te falei que tem duas mensagens aqui, uma para os cristãos, aliás, uma para o povo de Deus, e tem uma mensagem para aqueles que ainda não são povo de Deus, para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus de Nazaré, ainda não se entregaram a Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Eles até iam para a casa de Deus, mas continuavam vivendo uma vida de transgressão. Ia para a igreja, mas não se deixava lapidar pelo Espírito de Deus, não se deixava moldar pelo Espírito de Deus. Eles até iam para os cultos, eles ouviam a palavra, mas não havia conversão, não havia mudança, não havia transformação do caráter, não havia obediência a Deus verdadeira. Ainda mantinham consigo os ídolos, queriam até mesmo adorar a Deus, mas também queriam continuar a ter os seus ídolos particulares, adorar os demônios. Então não havia uma adoração em espírito e em verdade ao Senhor, havia na verdade uma mistura, um sincretismo religioso. E Deus não divide a glória dele com ninguém. O Senhor diz: vocês vão a Gilgal. Gilgal é um lugar marcado pelas bênçãos de Deus, inclusive um lugar de curas, um lugar de milagres. E no lugar dos milagres, em vez deles saírem curados, abençoados, transformados, abraçar a cura do Senhor, eles multiplicavam ainda mais as suas transgressões. Mas todo dia, diga todos os dias, a Bíblia diz cada manhã, eles levavam as suas ofertas a Deus. Todos os dias eles levavam as suas ofertas. Todos os dias os sacrifícios eram levados. A cada 3 dias eles ofereciam os dízimos, ofereciam os sacrifícios de louvores, mas um sacrifício corrompido. Diga comigo: uma oferta contaminada. Era a oferta daquilo que já estava contaminado pelo fermento da maldade, levedado.
quando a lei do Senhor já havia dito e prescrito que quando eles oferecessem algo a Deus, não poderia ser com pão fermentado ou levedado. Como é que você está dando as suas ofertas para Deus, hein? Eles até cumpriam a parte que envolvia a entrega dos dízimos. Eles até cumpriam a parte que envolvia os rituais, as oferendas, os sacrifícios. Mas haviam se esquecido que a vida com Deus não se resume a isto. Deus não quer apenas os 10% que você devolve a Ele. Ele quer a nossa vida por inteiro, espírito, alma e corpo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O nosso espírito, alma e corpo plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Quem entendeu, dá glória a Deus. Interessante que a partir do verso 6 Deus começa a falar sobre o que Ele havia feito, sinais que o Senhor havia mandado, pequenos juízos que Deus havia operado, atos disciplinatórios de Deus que Ele havia enviado contra o seu povo para alertá-los, tentando chamar a atenção do seu povo para que eles se voltassem para Deus. Esse era o propósito daquelas disciplinas. E a partir do verso 6 Deus começa a dizer: eu vos deixei de dentes limpos, eu permiti vocês passarem fome, vocês ficaram com falta de pão. Verso 6: em todos os lugares não tinha comida, mas vocês não se converteram. Contudo, diz o texto, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Em outras palavras, Deus havia permitido a fome com o propósito de trazer esse povo arrependido, se humilhando diante de Deus, reconhecendo seus pecados, reconhecendo suas culpas, reconhecendo seus erros. Era para eles perceberem: as coisas não estão indo bem para nós, algo está errado, e não é com Deus, é com a gente. Era hora de se humilhar, era hora de reconhecer o Senhor, era hora de confessar pecados, era hora de se achegar a Deus, de rever o coração. Mas tem gente com o coração tão duro. Ei, escute isso, é sério. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, verso 7 em diante: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. E se você quiser saber o que está no restante, leia. Porque uma nação inteira, quase 3 milhões de pessoas pereceram. Aliás, mais de 600 mil pessoas pereceram no deserto, por causa da dureza do coração, por causa da sua incredulidade. Às vezes Deus permite a gente passar por certas dificuldades na vida, para ver se dá uma sacudida na gente, para ver se você se acorda. Não é maldade, é misericórdia, é graça, é tentando chamar a nossa atenção. Para nos voltarmos para Ele. Mas eles não se converteram, continuaram a viver a vida de pecado que estava vivendo, continuar na sua rebelião. Verso 7: além disso, retive de vós o quê? O que Deus reteve? Diga: chuva. 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. E um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva e se secou, e perdeu toda a colheita que precisava de chuva. E Deus esperava o quê? Agora eles vão voltar para mim. Agora, não tendo água, não tendo chuva. E olha só o que aconteceu mais. E Deus diz aqui no verso 8: e vocês andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Diga comigo, coração resistente a Deus. Sim ou não? Como é que é o seu coração, hein? Tem gente que nem as correções disciplinares de Deus é capaz de quebrar o coração endurecido. Você imagina o que é faltar água, ter que viajar 3 cidades para conseguir um pouco de água, e ainda assim a sede não era saciada. E Deus está tentando falar, Deus está tentando chamar a atenção, Deus está tentando ver se eles se tocam e voltam-se para Deus, porque não tem água nessa terra que consiga saciar essa pessoa. Tem gente querendo beber das outras fontes do mundo aí, tentando ser feliz. Oh, irmão, felicidade só existe em Jesus. Não tem felicidade verdadeira longe de Jesus, não existe. Ah, existe, apóstolo. Existe não, meu filho. Não se iluda não, você está engano. A verdadeira alegria é Jesus no coração. Verso 9: feri-vos com crestamento, ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, devorou-as o gafanhoto. Diga gafanhoto. Contudo, o que diz o texto? Me ajudem. Contudo, eu não sei se você consegue fazer uma leitura, inclusive, do nosso estado, do tempo em que nós estamos vivendo hoje, não só Paraná, mas Brasil e mundo. Nações pegando fogo, chovendo demais num lugar e no outro nada. Não, parece que eu estou vendo tudo isso aqui de uma forma muito contextualizada. Lugares como o estado do Paraná vivendo a sua maior seca dos últimos tempos, a ponto de eu nunca imaginei ver o que eu vi, uma foto das cataratas do Iguaçu seca. Eu nunca imaginei um negócio daquele. E a gente está assim levando tudo como se fosse tudo natural, tudo normal. Você acha que a fome diminuiu? A fome aumentou. Já disseram os grandes, os entendidos, que por razão da quebra das nações, do abalo econômico causado pelo coronavírus, a fome vai mais do que dobrar no mundo inteiro. A seca, situações como nós estamos vendo aqui, gafanhotos visitaram as fronteiras do estado do Paraná e assustou os estados vizinhos, chegaram muito próximos de nós. O Senhor enviou gafanhotos, mas ainda assim, esse povo continuou nos seus pecados, não se converteram. E aí verso 10, Deus diz: enviei a peste, coronavírus, a exemplo, contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens, matei-os à espada. O que é isso? Guerra. Inimigos entraram na terra e eles foram derrotados na batalha. Talvez tenha gente aqui que todas as tuas guerras você só está perdendo, sempre sendo derrotado. Gafanhoto já devorou tudo que você tem, porque é isso que o gafanhoto faz. Eles são exterminadores de patrimônios, exterminadores de riquezas. Agem na vida daqueles que não se submetem a Deus, não obedecem, não querem se submeter aos princípios que Deus estabeleceu para a bênção e para a nossa proteção financeira e dos bens que Ele nos deu. E olha que os gafanhotos trabalham para Deus, viu? Por isso não adianta oração para repreender gafanhoto, não existe. Só tem um antídoto contra eles: é a fidelidade nos dízimos, é a fidelidade nas ofertas. Vocês estão aqui ou não? Ninguém vai querer me pegar pelo pescoço não, né? O sacerdote Amazias falou para Amós: para de profetizar, profeta, vai lá para a tua terra pregar lá. E acusou Amós de estar pregando por motivos financeiros ainda. Ele está fazendo isso por causa de dinheiro. Sabe o que Amós diz para ele? Você que está falando isso aí, você nem vai morrer na terra de Israel. Deus vai levar você para morrer em outra terra.
seu falso sacerdote, seu enganador. Você não vai ter o privilégio de ser enterrado na terra de Israel. Seus filhos vão morrer na terra. E a sua mulher vai virar uma prostituta. Vocês estão aqui ou não? É sério ou não é? É muito sério. É muito sério. Isso porque os homens que deveriam ser instrumentos de Deus se acovardaram. Aí Deus pega um cabra doido, um homem que não tem medo e que fala as verdades de Deus a quem quer que seja. Não está preocupado se vão gostar ou não vão gostar. Está preocupado com as almas que estão se perdendo. Aleluia. Eu estou pregando com mais detalhe nesse culto aqui, então você dê glória a Deus, viu? Porque nos outros eu resumi mais, tá? Eu vou tentar chegar lá no 12. E se possível até no 13. Aleluia. Se eu não conseguir também, fique tranquilo, que eu estou muito sossegado. Eu estou com a vontade de voar, de profetizar, de dar glória a Deus e aleluia. Vocês não têm noção. Estou muito animado. Aleluia. Glória a Deus. Tem algum ungido de Deus nesse lugar aqui, que é boca do Eterno nessa terra? Aleluia. Deus diz: eu mandei a morte, os seus jovens caíram à espada, seus cavalos deixei-os levar presos, o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim. Irmãos, eles perderam as guerras. Tamanho foi o morticínio, que as pessoas sequer foram enterradas. E o mau cheiro subiu às narinas deles. As Ferraris deles, a prosperidade deles, simbolizada pelos cavalos, foram levadas pelos seus inimigos. Mas nem assim conseguiram perceber: peraí, minha vida está dando mal, não é por acaso. Certamente eu não estou fazendo a coisa como Deus quer. Por que está dando tudo errado? Por que eu só estou perdendo? Por que eu só estou dando com a cara na parede? Por que tudo que para mim antes dava certo e agora dá errado? Deus está falando com você. É só ouvir. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito está falando. Verso 11: subverti alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim. Esse texto é tão forte que Deus está dizendo: eu mandei um fogo, era para consumir vocês. Eu mandei um fogo, isso aqui foi algo que aconteceu, uma catástrofe aqui. Eu mandei um fogo, era para acabar, mas eu tive misericórdia. Lembrei da minha aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e eu tirei vocês do meio do fogo. Tem gente aqui que era para estar morta. Não, você não ouviu, eu repito, não tem problema. Tem gente aqui que já era para estar sepultada, morta, porque o fogo veio. Deus está dizendo: Sodoma e Gomorra, porque eles são exemplos do juízo de Deus. Uma cidade, aliás, cidades tão perversas que ofenderam tanto a Deus, que um dia Deus chamou Abraão e disse: eu vim para ver, porque os pecados de Sodoma, os pecados de Gomorra têm subido diante das minhas narinas, o mau cheiro deles. Eu desci para ver. Ele disse: eu vou mandar fogo, enxofre, juízo. Mas antes Deus mandou os seus anjos para advertir, para dar mais uma chance. Então Deus está dizendo para esse povo: eu iria mandar um fogo e destruir tudo de uma vez, mas eu tirei vocês, eu dei mais uma chance. Vocês até começaram a sentir o fogo queimando, começaram a sofrer a queimadura, começaram a ter as agonias do inferno. E mesmo assim, ainda não se converteram. Eu quero te dar uma notícia. Sabe, Deus está permitindo você passar por isso, é porque Ele quer uma coisa só. Ele quer você convertido, de fato, de verdade. Não convencido, mas convertido de todo o coração ao Senhor. Deus quer você de fato para Ele.
Às vezes Deus nos cerca de todos os lados e a gente não entende. É o amor de Deus por nós. Ele quer a nossa vida por inteiro. Deus não quer nos perder. É quando Deus vê que não tem mais jeito, então Ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Diante de tudo que eu já tentei, não houve arrependimento, não houve conversão. Já que depois de todas as coisas que eu fiz, enviei profetas, enviei meus mensageiros, eu levantei homens de verdade que falassem, eu enviei pragas, pestes, fomes, dificuldades, secas, mas mesmo assim vocês não se convertem. Então só resta uma coisa. Só me resta fazer uma coisa: preparem-se, porque agora eu não vou mandar mais profeta. Preparem-se, porque quem está vindo agora é o Senhor. Eu vou te dar uma notícia. O texto, quando diz prepara-te para te encontrares com teu Deus aí, não significa que Deus está vindo de mãos abertas para abraçar. Não é nesse sentido aí. Esse encontro que Deus está se referindo aí é um encontro onde Ele vai exigir uma prestação de contas. É um encontro onde você fica calado e Deus é quem dá o veredito. É um encontro onde o juízo de Deus vai se estabelecer e o martelo de Deus vai bater e Ele vai dizer: ou vinde bendito do meu Pai, ou aparta-te de mim, maldito. É nesse sentido. E por isso Deus dá o ultimato dele. E eu quero lhe dizer que Deus está dando o seu ultimato na terra. Nesse tempo, Deus está dando o seu ultimato à sua igreja e àqueles que ainda não se converteram a Cristo. Prepare-se então, porque vai haver um encontro face a face com Deus. Não, você não entendeu. Vai haver juízo. E Deus vai estar sentado no seu trono para julgar a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, estarão diante do trono de Deus. Não vai ser o Supremo Tribunal Federal que vai julgar-nos. Me desculpe. Você não vai poder comprar nenhum deles. Aliás, você não vai poder comprar o juiz desse dia. Quem estará sentado no trono para julgar-nos será o Deus vivo, aquele cuja Bíblia diz que faz tremer céu e terra quando a sua voz é soada. Quando Ele se apresenta, a terra desaparece diante da sua grandeza. Prepara-te. E a pergunta que fica é: você está preparado para esse encontro, para esse dia? Irmãos, a Bíblia chama também esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. Os profetas chamam esse dia o grande e terrível dia. É o dia da prestação de contas. É o dia onde nós daremos contas, como diz 2 Coríntios capítulo 5 verso 10, de todas as obras que fizemos enquanto estávamos aqui neste corpo, ou aqui neste corpo, na igreja. Daremos contas. Nesse dia Jesus não é advogado. Nesse dia Jesus é juiz. Nesse dia Jesus não intercede mais. O Jesus intercessor lá de 1 João capítulo 2 verso 1, que quando a Bíblia dizia: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se porventura algum de vós pecar, olha, não se preocupe, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Irmão, nesse dia aí, esse texto aqui não vai valer. Esse dia Jesus não vem como advogado. Ele vem como juiz. Ele não vem como intercessor. Ele vem como julgador, como o Senhor que julga todas as coisas. E é isso que Deus está dizendo para todos nós. Me desculpe o Espírito Santo me colocar esse texto para pregar hoje. Me desculpe, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra pesada de um profeta que Deus levantou para trazer uma sentença do Senhor para o seu povo, a fim de que esse povo se convertesse, ou então que eles estivessem prontos, porque haveria um encontro com Deus, face a face com Deus. E nesse encontro
todas as mentiras não tem como mais permanecer. Não tem como arrumar desculpas. Ah, Senhor, não, é por causa disso. Não, irmão, não tem desculpa. Ah, mas eu não acredito que vai ser tão sério assim, apóstolo Raimundo. Deus é amor. Ah, sim, irmão, você está certíssimo. Deus é amor. Ele é tão amoroso que Ele tem dado tantas oportunidades a todos nós. Ele tem falado, o problema é que muitos não têm ouvido. Ele tem anunciado a sua palavra nos 4 cantos da terra, mas muitos têm ouvido e têm fingido que Deus não está falando, ignorado a sua voz. Têm ouvido, mas não estão acreditando na palavra do Senhor. Têm agido como incrédulos. Deus está falando. Ele é tão amoroso que Ele já reservou um dia para julgar todas as coisas pelo varão que Ele destinou para isso, Jesus. Atos capítulo 17, verso 30. Deus não leva em conta o tempo ou os tempos da ignorância, quando nós não conhecíamos a Ele. Mas agora, diz a Bíblia, agora, diga comigo agora. Quando? Agora, não é hoje só, é agora. Agora, porém, testifica a todos os homens. A quem? A quem? Me ajude, por favor. A quem? Diga a todos os homens. A quem? Mais forte. A quem? A todos os homens. Em toda parte. Onde? Onde? Em toda parte. Em Curitiba também. Que faça o quê? Que faça o quê? Que faça o quê? Se arrependam. Verso 31. Porque Ele já destinou um dia, porquanto estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Qual é o nome desse varão? Qual é o nome desse varão? Jesus de Nazaré. Pode dar um aplauso a Ele, por favor? Será que estamos preparados para esse dia? Só quem é cego, espiritualmente falando, não enxerga, não percebe, pastor João, que Jesus está às portas, que os sinais profetizados por Jesus estão se cumprindo e numa velocidade assustadora. Sabe qual é a mensagem de Deus para a igreja dele nesse tempo? É: santifica-te. Sabe qual é a palavra de Deus para nós, crentes? Está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11. Está aqui a palavra dele para nós. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Verso 12. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tem algum servo de Deus para adorá-lo? Aleluia. Prepara-te, igreja. Jesus está voltando. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara-te. Precisamos estar a todo instante preparados para esse dia. Devemos viver hoje como se hoje fosse o último dia da nossa vida nessa terra. Viva hoje como se hoje fosse o último dia. Como se Jesus fosse voltar hoje. Esteja preparado. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma notícia. Arregala os olhos aí, por favor. Não, é olho, desculpa. Arregala os olhos. Desculpa. Mineiro fala assim, tá? Os olhos. É isso que eles queriam dizer. Abra os olhos, por favor, bem. Vou te dar uma notícia aqui. Metade da igreja vai ficar para trás. Isso não é problema para a metade que vai subir. Isso só é problema para a metade que vai ficar. A pergunta que eu lhe faço é: você é dos 50% que sobe ou dos que ficam?
Tem poucos dando palavra que sobe. Eu não sei porque que você engasgou agora. Eu vou perguntar de novo. Você é dos 50% que sobe ou dos 50% que vai ficar para trás e vai enfrentar a grande tribulação na terra aqui? Você está brincando com a gente? Não, irmão, estou brincando nada. Inclusive, essa pandemia que aconteceu deixou mais claro ainda para mim, e está bem nítido para todos nós, que o que Jesus falou, que a vinda dele, quando acontecer, vai estar 2 no campo, um sobe, outro fica. 2 dormindo na cama, um é levado, o outro fica. Vão estar 2 trabalhando no moinho, um é arrebatado, o outro fica. Aí ele conta a parábola de 10 virgens. 5 entram para as bodas, porque estavam preparadas, e 5 ficaram para trás. Tem metade da igreja, inclusive essa aqui, que não comparece nos cultos mais. Gostou de culto pela internet, né, irmão? Graças a Deus por alguns, que mesmo na pandemia foram fiéis a Deus. Mas há outros, que usaram a pandemia até para desviar. Acharam um pretexto, acharam uma desculpa para viver uma vida de pecados. Tem gente que é tão crente, que mesmo quando os governantes proibiram os cultos presenciais, vinham trazer seus tributos, depositar os seus dízimos. Você vai falar de dízimo? Estou falando já. Porque se você não é fiel nos dízimos, eu não acredito que seja nas outras áreas da sua vida. Esse é um termômetro da tua fidelidade, do teu caráter. Mas teve gente que aproveitou a pandemia, inclusive, para sonegar ao Senhor, para sonegar a casa de Deus. E em muitos lugares, infelizmente, igrejas fecharam as portas. Precisamos rever a nossa vida. Eu te pergunto, você é dos 50% que fica ou dos 50% que sobe? Você sabe. Como que eu faço para participar do grupo que sobe? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador e permanecer firme com Ele até o final. É simples. Como que eu me preparo? Arrependa-se dos seus pecados hoje, agora. Se converta de coração a Deus. Tema a Deus, obedeça a sua palavra, sirva-o de todo o teu coração até o último momento. É assim que se prepara. Ninguém se prepara fora de Cristo, fora da comunhão com os irmãos, fora da igreja. Isso é balela, é conversa fiada. A gente se prepara andando em comunhão uns com os outros, e Deus está lapidando a gente no meio da comunhão, no meio da congregação, no relacionamento pastoral com ovelha com pastor e líder com discípulo, e assim vai. Ninguém se prepara longe. Eu entendo que alguns irmãos devem ter alguma dificuldade, não estão vindo aos cultos. Mas eu quero confrontar. Se tem alguém na internet que vai para todo lado, mas não vem para a igreja, meu irmão, está na hora de você se converter. Não vou te assistir mais, apóstolo. Não tem problema. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a tua alma, onde ela vai estar na eternidade. Se você ficou magoado, é hora de se arrepender. É hora da igreja de Jesus amar a Deus de todo o coração. Quem está entendendo, diga aleluia. Vamos ficar em pé. Não dá para eu pregar mais. Oh, meu irmão. A Bíblia fala de um homem rico em Lucas capítulo 12. Eu encerro com este. Esse homem estava tão seguro de si, apóstolo Rogério. Ele dizia para si mesmo: eu tenho muito dinheiro. Eu vou traduzir na linguagem de Raimundo aqui, na linguagem de hoje, tá? Eu estou muito poderoso, eu tenho muito dinheiro, eu até vou construir mais celeiros, porque eu tenho muita, minha fazenda produziu muito. E ele construiu mais celeiros, e ele diz o tempo todo para si mesmo: eu não preciso de ninguém, eu estou poderoso demais, eu tenho muito, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho riqueza, eu tenho tudo. Mas naquela noite ele ouviu uma voz, meu cabelo arrepiou todinho aqui agora. Ele ouviu uma voz do céu dizendo: louco. O que Deus disse? Que Deus disse? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Hoje mesmo te pedirão a tua alma.
O que você tem preparado para quem será? Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Para quem vai ser tudo isso que se ajuntou para Deus? Não presta para nada. Sabe o que presta para Deus? A tua alma tem um valor eterno para Ele, um valor imensurável. Jesus morreu por você e por mim na cruz, por amor a nós. Nós temos um valor, irmão, incalculável para Jesus. Por isso eu te disse, fale para o teu irmão, Jesus te ama. Ele não abre mão de você, mas você precisa também não abrir mão de Deus. Eu faço um apelo aqui nessa noite. Será que tem alguém aqui que precisa hoje correr para Jesus? Talvez você nunca se converteu. Você é um membro da igreja, você vai na igreja, mas você não é convertido, você não é santo, você não leva Jesus a sério, você não é fiel, você não tem temor a Deus. Talvez Deus falou com você, Deus falou o teu coração, e hoje o Espírito Santo está te chamando para uma vida de verdade com Deus. Escuta isso, não é para fazer bonito aqui na frente, não preciso disso, e nem você muito menos. Deus está te chamando a uma conversão verdadeira. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém na internet que está ouvindo essa mensagem e Deus está falando com você onde você está, e você quer realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Mas é para se converter, abandonar o seu pecado, abandonar sua vida de mentira, de engano, de prostituição, de idolatria. Tem alguém que queira fazer isso aqui hoje? Talvez você se afastou do Evangelho nessa pandemia, você se esfriou, você largou Jesus e hoje você quer voltar para Ele. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, a dar seu coração para Jesus totalmente, a se arrepender, a dizer: Jesus, me ajuda, eu não quero me perder, eu não quero ter um encontro com o Senhor estando perdido. Eu não quero estar diante de Deus como aqueles que vão estar no dia do grande trono branco, no dia do juízo final, cujo nome desses não estava no livro da vida, e eles ouviram Deus dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não quero ser desse time, eu não quero participar desse grupo. Eu quero participar do grupo que vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, e possuir o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Se você não tem certeza da salvação e quer hoje entregar sua vida a Jesus, eu te faço um desafio: corra para Jesus agora, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se só tem crentes aqui ou você já fez isso, aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu te dou mais uma razão para você vir à frente e confessar a Jesus. E encerro com isso, dizendo: se você se envergonhar de Jesus e das suas palavras, porque está com medo de fulaninho, de ciclano que está vendo que é seu amigo, escute, um dia Jesus vai estar cara a cara com você. Ele vem na glória do Pai, na glória de Deus, na glória dos anjos. Ele vem cercado de anjos, cercado de glória, e Ele vai se apresentar. E se você teve vergonha dele, Ele também vai ter vergonha de você naquele momento. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Enquanto nós cantamos, corra para frente. Enquanto cantamos, venha para Jesus. Enquanto adoramos, venha para Jesus. Aleluia.